Então, um bom dia oficial para todos nós aqui, bom dia para o pessoal de casa, que se encontram impedidos de comparecer aqui por quaisquer razões. Então, hoje vamos ter a nossa palestra pelo nosso amigo Turíbio. Vamos então à nossa prece. Senhor Jesus, louvado seja vosso nome, vossos exemplos e os vossos ensinamentos. Manifestamos, Senhor, a nossa gratidão por esse momento importante. É um momento que abrimos um espaço na nossa mente para nos dedicarmos a ouvir as interpretações dos vossos ensinamentos. Mais do que isso, é nesse momento, Senhor, que o vosso amor envolve a cada um de nós. Este é o momento em que escolhemos para refazermos-nos dos desgastes emocionais, mentais, espirituais que nos envolvem durante a semana. Em vosso nome, Senhor Jesus, adentram-se a este recinto uma equipe espiritual, uma equipe de benfeitores espirituais que se dirigem a atender a cada um de nós. Ao lado de cada um de nós, eles se postam. E em vosso nome, cientes das nossas necessidades, das nossas angústias, aflições, dos nossos medos, eles nos abraçam, transmitindo nesse abraço as energias que têm origem na fonte inesgotável do vosso amor, das quais eles são os intermediários, e depositam essas irradiações de paz, de harmonia, serenidade em nossos corações atribulados. Abençoa-nos, Senhor, o esforço que estamos fazendo nesse processo tão difícil da nossa transformação moral. Abençoa o nosso querido Turíbio, palestrante da manhã de hoje, que em vosso nome compartilhará conosco o conhecimento que ele acumulou, associado à sua sabedoria, pela prática que ele exerce dos vossos ensinamentos. Abençoa os benfeitores espirituais que aqui se encontram nos amparando e ciente das nossas necessidades, nos socorrendo e protegendo. Senhor Jesus, uma vez mais, os homens utilizam-se das armas para impor, por intermédio da guerra, os seus desejos de domínio hegemônico, impondo a todo mundo a sua vontade egoística, personalística. O Senhor nos avisou: ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Em seguida o Senhor nos amparou dizendo: olhai, mas não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Tenha, Senhor, compaixão dos povos, das vítimas que decorrem dessa demonstração ainda da inferioridade moral dos humanos, de parte da humanidade. Compadecei-vos, Senhor, principalmente dos dirigentes que, podendo evitar esse recurso, acabaram dele se utilizando
para impor a sua forma de pensar e os seus interesses egoísticos e econômicos financeiros. Que o vosso amor, Senhor, nesta manhã, envolva todos nós, trazendo a vossa mensagem de paz, a acalentar os nossos corações, sempre manifestando o temor das guerras. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja. Então, Muito bom, prazer estar com vocês aqui novamente nessa casa maravilhosa que nos acolhe de uma maneira muito bonita, né? Para quem está nos assistindo pela internet, sejam muito bem-vindos. E uma sugestão para você que está na internet é compartilhe o link. Tem sempre alguém precisando do Espiritismo. Muito bom. Eu queria, antes de fazer qualquer alusão ao nosso tema de hoje, ao nosso bate-papo aqui, eu queria agradecer muito essa casa pelo trabalho que faz. E hoje, como é a primeira vez que eu venho aqui depois que o nosso querido Miguel nos deixou, eu gostaria de pedir permissão aqui para os dirigentes da casa para dedicar esse trabalho de hoje aqui para ele. Miguel, que sempre me acolheu muito bem aqui, como sou acolhido até hoje, mas o Miguel era um amigo muito carinhoso, né? Ele nos ajudou muito, inclusive nos primórdios lá, quando a gente começou com o Semeando a Boa Nova, que foi lembrado aqui pelo Jair, né? E o Miguel sempre esteve com a gente. Ele é Terezinha também, mas ele estava adiante de tudo isso. Muito obrigado, viu, Miguel? Receba aí onde você está. Deve estar trabalhando lá no plano espiritual, com certeza. Na espiritualidade não ia deixar um recurso desse assim na prateleira. Com certeza deve estar trabalhando lá. Mas é muito bom estarmos juntos aqui novamente nessa casa e hoje a gente vai tocar num assunto, vamos conversar num assunto aqui que certamente vocês já pensaram sobre ele ou já leram sobre ele. Nós vamos falar sobre a cólera. Não é a doença, a cólera, não é a doença. A cólera tem lá as bactérias lá que transmitem e tal, mas não é isso que nós vamos falar. Nós vamos falar da cólera, do sentimento, do comportamento colérico das pessoas, né? Com as pessoas que ficam aí encolerizadas, né? E para isso, a gente vai lembrar de onde veio isso. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo lá, o capítulo 9, que se chama Bem-aventurados os misericordiosos. Aliás, o Kardec foi muito feliz, né, em contar com o apoio de vários espíritos para trabalhar na obra maravilhosa que ele trabalhou. Você sabe que o Kardec, todos os capítulos do Evangelho, raras as exceções, tem lá ele faz a divulgação do capítulo e na sequência tem lá instruções dos espíritos. Sempre, em todos os capítulos tem isso. O que significa isso? Que nos capítulos ele apresenta o tema e contou com espíritos que vieram para instruir as pessoas sobre aquele tema. E neste capítulo, Bem-aventurados os misericordiosos, que é uma das bem-aventuranças de Jesus, além das maravilhosas explicações que o Kardec dá, ele contou com muitos espíritos que trouxeram informações, instruções sobre essa chamada misericórdia. E um desses espíritos não se identificou, não falou nome, não falou nada, porque não precisaria também, né? Dada a profundidade e a qualidade do que trouxe. Em um desses capítulos, o espírito que trouxe a informação se identificou como um espírito protetor. Só isso, um espírito protetor. E ele falou sobre a cólera, se chama a cólera. Se você buscar lá no Evangelho, você vai ver que é curtinho, meia página, uma coisa assim. Mas tem uma profundidade enorme o que está escrito lá. Porque aí a gente fala assim, por que o Espiritismo caminha, né, se envereda por comportamentos, sentimentos? Isso não é algo que deveria estar ligado diretamente aos estudos científicos, aos estudos comportamentais em especial, né, para a psicologia, etc. Sim, com certeza, né? E são muito bem estudados na questão dos técnicos, dos especialistas, da psicologia, por exemplo, né? Mas é que o espírito, quando ele chega aqui, ele chega
com um checklist para ele cumprir, com uma lista de coisas que ele precisa cumprir. E ele sabe disso. E aí, isso envolve, em especial, sentimentos e comportamentos. É por isso que a gente caminha por isso, para explicar, para trabalhar, de acordo com Kardec, né? Ninguém está falando o que pensa, o que acha. Isso não teria sentido algum. De acordo com a doutrina, de acordo com Kardec. O que é que Kardec fala sobre essas coisas? Instruído pelos espíritos que o auxiliaram. É por isso que a gente envereda por isso. Muito bem. Então vamos voltar lá no que eu falei agora. O espírito está lá no plano espiritual. Está lá no plano espiritual programando a sua volta. Todos nós passamos por isso, estivemos nisso em algum momento. Estivemos lá programando a nossa volta. E aí, junto com o nosso mentor ou os nossos mentores, quem esteve conosco lá em cima, programamos e falamos assim, bom, preciso ir lá, preciso ficar de bem com não sei quem, preciso tolerar não sei quem, preciso passar, vou reencarnar numa família assim, assim. Programei toda a minha encarnação. Meu processo reencarnatório foi preparado lá no plano espiritual. Aí eu chego aqui e escolhi vir para o planeta Terra, né? Talvez tenha sido compulsório, né? Alguém falou, você quer ir para lá mesmo, né? Eu vou. Não gostaria muito, mas já que você quer, eu vou, né? Vim para cá. Cheguei aqui no planeta Terra e encontrei mais 8 bilhões de alminhas que também fizeram a mesma coisa. Programaram a sua vinda, tal. E aí, só que cada um num estágio diferente. Cada um com interesse diferente, cada um com um compromisso diferente, alguns interesses comuns, outros conflitantes, que chocam, né? Outros interesses que eram apenas complementos de ações do passado, outros com compromissos muito rápidos e precisam voltar logo para lá, os desencarnes prematuros, segundo a nossa visão, outros com longos trabalhos para serem feitos, os desencarnes que demoram para acontecer, segundo a nossa visão. E aí a gente chega aqui e encontra essas pessoas, essas almas encarnadas aqui, esses espíritos encarnados, essas almas que estão com outros interesses, com os mesmos interesses. Na primeira contrariedade, pronto, já passamos raiva, ficamos com raiva. Na primeira contrariedade. E aí começa um processo de raiva, né? Mas não é normal a gente sentir raiva? É normal você sentir raiva, é normal, lógico. Um sentimento de contrariedade, foi contrariado. Quem de nós gosta de ser contrariado? Qual é o espírito que sabe que deveria fazer alguma coisa e não está fazendo porque alguém não deixa? Ou alguém que está contrariando? E para gravar tudo isso, para piorar tudo isso, tem um monte de outros de nós que não vieram, ficaram lá. Estão aguardando a oportunidade de vir. E eles ficam lá do outro lado, falando assim, tá lá, ele conseguiu, né? Conseguiu, e está querendo dar uma de bonzinho agora, né? Mas e o mal que ele me fez? Eu vou lá e não vou deixar. Pronto, começa a obsessão. Começa a vir aqui, apurrinhar a vida da gente, né? E a gente fala assim, poxa vida, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, eu não consigo, não sei o quê, blá, blá, blá. Então, isso é para agravar a situação, além das relações conflituosas que existem aqui, tem aqueles que estão lá que também não querem, também tem os que querem, os nossos mentores. Não, vamos intuí-lo ou intuí-la para fazer isso, fazer aquilo, procurar uma casa espírita, fazer um tratamento, fazer um trabalho social, tal. Pô, aí começa uma outra força a agir sobre nós. Como nós somos ainda muito espiritualmente frágeis, né? Como nós ainda estamos num estágio de evolução, num planeta de dificuldades, num planeta difícil, né? E o Jair lembrou bem agora, na sua fala inicial, sua brilhante fala inicial, lembrou das guerras, estamos vivendo outra agora, tal. Então, de repente, essas coisas, a gente chega aqui e a gente acha que estamos contrariados. Será que eu estou no lugar certo mesmo? Eu escolhi isso mesmo. Lá no centro falaram que a gente que escolhe, mas eu escolhi isso. Pois é, nós escolhemos isso. Nós viemos para cá para isso. E nas contrariedades mínimas que sejam, a gente vai começando a encontrar algumas dificuldades e a gente entra no estado de raiva. Mas passar por raiva é uma coisa natural. Quem é que não vive isso na vida familiar,
na vida social, na vida profissional, no contato com os amigos, até na vida de entretenimento, você passa algumas contrariedades, né? Então, de repente, você passa por isso e você passa alguma raivazinha, tal. Isso é natural no nosso estágio evolutivo, né? Porém, em algumas situações, essas contrariedades, por menor que elas sejam, nos levam ao excesso. A raiva em excesso, que é a cólera. Ficamos encolerizados. As pessoas ficam horrorizadas, gritam, xingam, batem. É a manifestação, né, da nossa pequenez espiritual potencializada. É a cólera instalada. E a gente vê alguém xingando, batendo, né, ficando aí, gritando com todo mundo. Isto é a cólera. Quem é que nunca presenciou uma cena como essa? Todos nós ou já fizemos, ou já presenciamos alguém fazendo isso. Isso é uma coisa, não é natural, é evidente, não deveria ser assim. Antes de continuar no assunto cólera, a gente fala assim, pô, mas tem algum antídoto para isso? Tem. A gente aprende aqui na Casa Espírita, os companheiros nossos que vêm aqui, os brilhantes apresentadores, palestrantes, preletores que vêm aqui, falam da reforma íntima. A reforma íntima é um caminho para reformar comportamentos, sentimentos, e isso vai modificando a gente, né, aos poucos. Isso não é um negócio tão fácil de fazer assim, não. Falar aqui é muito bom, falar aqui no domingo de manhã, né, dentro de uma casa espírita, todo mundo tranquilo, é muito maravilhoso. Sai lá fora, né? Primeira contrariedade no trânsito, primeira fechada que você levar no trânsito, primeiro grito que alguém der com você, chegou em casa, alguém falou, pô, mas chegou agora, pô, ó, que horas são, pô? Atrasou lá no centro, o cara falou que ia ficar só até as 11 e pouco, ficou até 1 da tarde, né? Pronto, contrariou. Então, essas contrariedades que a gente chama de cólera foram muito bem trabalhadas pelo Kardec. Depois você vai lá no capítulo 9 e leia lá o capítulo A Cólera, para você ver como ele é profundo, né? Nós estamos falando aqui o que está lá, evidente, mas é para você revisar. Bom, então a manifestação da cólera, ela se dá assim. Contrariedade pequenas, não precisa ser coisas gigantes, não. Contrariedades pequenas. Quem é que gosta de ver o seu sapato fora do lugar em casa? Ninguém gosta. Quem é que gosta de ver a sua toalha de banho em um lugar que você não coloca normalmente? Sua escova de dente num lugar diferente. Onde está? Como é que eu fui? Como é que pegaram isso? Quem pegou? Ah, foi o marido, a mulher, o filho, não sei quem. Pronto, e isso pode se potencializar de acordo com você. Quanto você é resistente a isso. Quanto você... Hoje a gente usa uma palavra muito interessante. Isso virou uma coisa tão comum, talvez as pessoas nem saibam a origem, né? Que a gente fala assim, eu tenho que ser resiliente, né? Bonito, resiliência. Mas o que é isso, né? Resiliência não é das ciências sociais aplicadas, vem das ciências exatas, vem das engenharias, lá, não sei se tem engenheiro aqui, vem da engenharia de materiais. Resiliência é a capacidade que o material tem de suportar forças sem se alterar significativamente. É isso, resiliência. Então, quanto nós somos, então, agora trazendo para as ciências sociais aplicadas, quanto nós somos resilientes? Quanto nós suportamos as tensões, a pressão, sem nos alterar significativamente? O nosso mentor está do nosso lado, olhando a gente. E vendo o nosso comportamento. E falando assim, esse cara prometeu isso, 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 e está fazendo, ó, batendo palma. Prometeu isso e não está fazendo, puxa a orelha. Então, a manifestação da cólera, ela se dá nessas situações, em coisas pequenas, e podem ser grandes também, e nós nos exacerbamos, saímos do normal. Isto é a cólera, como o espírito protetor falou para o Kardec, né? E a gente diz assim, mas de onde surge? Qual é o gatilho para isso? Olha, o gatilho para isso, o espírito protetor que passou para o Kardec, ele colocou 2 condições para acontecer a cólera na nossa vida. Vocês vão ver como é engraçado isso. 2 condições. Aí você fala assim, a origem disso em mim é porque eu fui contrariado, alguém me xingou, eu não gosto de ser xingado, eu não gosto de ser menosprezado. Isso também. Mas ele colocou 2 condições só que nos levam à cólera. O espírito protetor disse assim para o Kardec colocou lá, a cólera é oriunda do orgulho ferido e também da impaciência. 2 razões.
Orgulho ferido e impaciência. Orgulho ferido? Você acha que você faz tudo direitinho, faz tudo certinho, tudo bonitinho, né? Olha, eu fiz, olha que lindo, né? Construí essa caneta, olha que bonita, tal. Vem alguém e fala assim, pô, uma caneta. Pô, mas eu deveria você deveria orgulhar de mim de eu ter feito isso. Então, orgulho ferido. Alguém que menospreza alguma coisa que a gente fez. Profissionalmente isso é muito comum, socialmente é muito comum, familiarmente é muito comum, porque aqueles espíritos estão lá para chocar o outro mesmo, né? Para completar, mas de vez em quando tem uns choques ali, né? Então isso é muito comum, orgulho ferido. Aí você fala assim, mas não é bom as pessoas se orgulharem do que elas sentem, do que elas fazem? É verdade, a gente tem que... As pessoas devem se orgulhar do que sentem, do que pensam. Isso é bom quando as pessoas se orgulham, né? Tem um pouco de orgulho, é bom. Mas quando isso é em excesso, quando isso está acima do normal, isso não é bom. Não é bom. Aí começa essa manifestação. Pô, eu estava tão bem aqui, fazendo um negócio legal, vem alguém e me menospreza. Como é que pode um negócio desse? Pronto, instala a cólera. Mexeu no orgulho, instala a cólera. Esse é um ponto. Então precisa tomar cuidado com isso. Quando você perceber que o orgulho está te machucando aí, né? Você acha que você faz tudo certo, só você faz bem feito, aí alguém te contrariar, antes de você se encolerizar, você ficar bravo, brava, avalia se essa mensagem que está chegando para você não é uma mensagem correta, que precisa de um ajustezinho, precisa de uma pequena alteração no seu comportamento. Talvez seja isso. Talvez sejam mensagens que esses outros espíritos que estão aqui com a gente encarnados estão passando para a gente e a gente não quer capturar. Orgulho ferido é uma causa. A outra, que o espírito protetor passou para o Kardec, é a pressa, né? A impaciência. Essa é outra causa do orgulho ferido. E é mesmo, né? Você quer ver uma coisa interessante, né? Você observe bem o que acontece nas ruas, quando as pessoas estão andando, não precisa ser só de carro, andando, você quer atravessar uma rua e o semáforo para pedestre fechou, né? Fala, meu Deus, eu tenho que ficar mais um minuto aqui, olha que coisa, mais um minuto e meio. Você chega de carro, né? O semáforo virou amarelo, meu Deus, pronto, mais 30 segundos parados, olha que coisa maluca. Mas por que isso, né? Porque nós como espíritos, nos preparamos e dentro do nosso plano reencarnatório, a gente imaginou um cenário perfeito. Tudo acontecendo sob as mesmas condições, sem nenhuma variável atrapalhando, tudo certinho. Hipótese perfeita. Só que quando a gente chega aqui, a gente encontra um planeta que está numa ebulição, está ebulindo, está acontecendo tudo, né? Naturalmente que isso aconteceria mesmo, não tem nada de errado, está acontecendo o que tinha que acontecer, né? Estamos passando por um processo de transformação, estamos indo para um planeta melhor, por incrível que possa parecer, né? Melhor, e a tecnologia tem nos mostrado isso, a aceleração das coisas é muito interessante, a velocidade que as coisas estão acontecendo é muito bom, para nós espíritos encarnados isso é um momento maravilhoso. Observa que oportunidades que nós temos como espíritos. E nós pedimos para vir nesse momento. Quando estávamos lá fazendo o nosso checklist reencarnatório, o nosso mentor lá, quem estava com a gente, falou assim, você tem certeza que você quer ir para lá? Lá eles estão assim, estão assim, estão acelerados. Você vai chegar no momento, você vai estar encarnado, eles vão estar diante de uns movimentos sociais pesados, guerra, vão estar se matando entre si, vão estar, mas eu quero ir para lá, mas você vai ter paciência para suportar tudo isso? Olha, eles vão estar trabalhando com um negócio que eles vão descobrir lá, que eles vão dar um nome chamado de inteligência artificial, que vai acelerar a descoberta de muitas coisas, ninguém nem vai entender aquilo, como é que funciona. Você tem certeza que você quer ir para lá? Quero. Você escolheu vir para cá. Bom, então curta. Então curta esse momento. Usa espiritualmente para o bem. Utilize isso para o seu bem-estar. Escolhemos. Vamos então aproveitá-lo da melhor forma possível. Então, essa impaciência é o motivo de cólera. Eu consigo ficar numa casa espírita sentado 40 minutos, 50, sei lá, ouvindo alguém falar alguma coisa?
ou eu sou obrigado a fazer isso? Né? Sou obrigado, eu venho porque eu preciso mesmo, tá? Falaram que eu tenho que ir, tá? Putz, esse cara falando essas coisas de novo, meu Deus do céu, só lição de moral. É impaciência. Tira a coisa boa disso, pelo menos, né? Pô, tá aqui no domingo, tá descansando o corpo, pelo menos, né? Então, são impaciências. Então, duas causas que o Espírito Protetor colocou pra gente, muito bem aqui, que ele colocou pro Kardec, o Kardec colocou. O nosso orgulho ferido e a impaciência. Isso é causa da cólera. Tem exemplo de manifestações de cólera dentro da doutrina espírita? Tem muitos. Você lembra daquela passagem que eu sei que algumas pessoas já falaram aqui, quando Jesus chegou no grande templo judaico e virou mesa, virou lá, os evangelistas falam que ele virou, circulou lá uma corda, não sei o quê, papapá, e cambista, ficaram tudo preocupados. Pergunta, será que ele fez isso mesmo? Né? Até hoje as pessoas falam, não, Jesus não fez isso. Não. Só que tem um pequeno detalhe, os 4 evangelistas falaram a mesma coisa. Então aí você fala, será que ele não fez? Pô? Os 4 iam mentir. Os 4 iam criar coisa da cabeça. Mas por que Jesus faria isso? Pô, Jesus... Pois é, quando você olha o fato, você fala, realmente, não deve ter feito. Quando você olha o que tem por trás dos fatos, deste fato especificamente, você vai entender o porquê que ele fez isso. Jesus, na sua sabedoria maravilhosa, ímpar, ele aproveitava tudo para dar mensagens. E ali ele deu 2 mensagens lindas neste momento. Que os evangelistas, coitados, eles não conseguiram reproduzir isso dessa maneira que eu estou falando aqui agora, porque nem era o objetivo, era só transmitir o fato. A doutrina espírita nos explica isso. Quando Jesus chegou lá no grande templo judaico, Jesus tinha uma admiração gigante por aquele templo. Aquele templo já tinha sido destruído umas 2 ou 3 vezes pelos babilônios, etc., e foi reconstruído. Então, bom, isso não é história, não vamos contar a história do templo judaico aqui. Mas quando ele chegou lá e viu aquele comércio todo lá, matando animais, dizem que nas canaletas das águas pluviais ali que ficavam dentro do templo, né, corria o sangue dos animais, de que eles sacrificavam para fazer sacrifício no altar do sacrifício. Então, uma coisa assim maluca. Jesus viu aquilo, falou, não pode, tem que agredir. Isso aqui é uma casa de religião, pô. Isso aqui não é para isso. E aí foi quando ele teria feito isso. Só que tinha um pequeno detalhe. Os sacerdotes que estavam ali viram ele chegando e viram que ele tinha autoridade sobre aquele povo, como o povo o aclamava. Então, os evangelistas falam isso, assim, dizem assim, eles, os sacerdotes, começaram a pensar numa forma de matar Jesus. Eles não usam o verbo matar, uma forma de destruí-lo, né, mais suave. Eles ficaram pensando, esse cara aí, olha o que ele faz, vamos destruir ele. Então tem que dar um jeito. Como é que a gente faz para pegar ele, destruir e tal? E vendo o que estava acontecendo. Quando ele viu isso, né, e Jesus sacou que eles estavam fazendo isso, Jesus sabia o que as pessoas pensavam, pô. Aí foi a primeira lição. Porque os apóstolos chegaram para ele e disseram assim, com que autoridade o senhor faz isso? O senhor está fazendo? Com a minha autoridade moral. Destrua esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Primeira lição. Ele não estava falando do templo físico, estava falando dele. E foi o que aconteceu. Né? Apareceu de volta lá no 3º dia. Né? Ele deu a mensagem direta para quem estava ali contrariando ele. E ele dizia assim, isso aqui é uma casa de oração. E não é uma casa de qualquer coisa. E a segunda lição. Perguntaram para ele assim, mas o que tem, por que disso? Ele falou assim, porque, como o salmista dizia, eu protejo a casa do meu pai. Entregarei a minha vida para proteger a casa do meu pai. Olha que interessante. Né? Diz assim, eu protejo o que é divino, o que é sagrado. Isso aqui é uma casa de oração, tem que ser protegida. É a primeira lição. Então aquela cólera toda lá, aquela coisa toda, cinematograficamente falando, é muito bonito, tinha por trás um ensinamento moral, a solidificação da doutrina cristã
estava ali naquele momento e com uma mensagem direta para aqueles que o perseguiam. Pode destruir, eu vou reconstruir de novo. Não o templo judaico, aquilo era concreto ali e tal, aquilo já tinha sido destruído umas 3, 4 vezes, mas ele. E a mensagem dele ficou, perenizou. E vai se eternizar, vai ser sempre assim. Já se eternizou e vai continuar. Porque ela é efetiva. Ela não tem nada, nenhum subterfúgio. Né? Essas duas mensagens. Então a cólera ali tinha um efeito de existir. Mas tem outros casos de cólera interessantes. Né? O professor Hilário Silva, que tem umas obras maravilhosas na doutrina, ele tem uma passagem que é muito linda, aliás, se chama A Cólera. Se você procurar lá nas obras dele, acho que a Vida escreve, está lá A Cólera. Chama A Cólera mesmo. Né? Ele conta uma passagem muito linda, que tinha um senhor, é uma historinha curiosíssima, né? Tinha um senhor que a mãe dele era espírita. A mãe dele, ele não era espírita, a mãe dele era. Sempre a mãe, o pai, né? O filho não vai, né? Por isso que é bom trazer na evangelização infantil, né? Vai crescendo e já vai ficando dentro da casa espírita. A mãe dele era espírita. E ele era dono de uma transportadora. Era um empresário, dono de uma transportadora. E ele foi visitar a mãe dele. Ele está lá visitando a mãe, na casa da mãe dele, e a mãe dele diz assim para ele: olha, filho, ontem lá no centro teve uma palestra muito interessante. A pessoa falou sobre a paciência, a tolerância, sobre o quanto a gente tem que ser calmo, resignado. Olha que coisa linda. Isso é outro mundo, né? Isso é nirvana, né? Todo mundo volitando. Tem que ser calmo, paciente. E eu pensei muito em você, filho, porque você não é assim. Ele diz assim: pois é, mamãe, eu estou tentando, acho que eu vou conseguir. Acho que eu vou conseguir ser assim e tal. E a mãe dele: pois é, filho, eu gostaria muito que você pensasse em você. Então, mamãe, tenho pensado muito nisso. Tal. E nesse instante chega um funcionário dele e fala assim: seu Antônio, vai lá para a transportadora imediatamente. Aconteceu um problema lá. O que aconteceu? Um dos seus motoristas estava manobrando um caminhão lá e atropelou seu filho. Nossa, o homem ficou ficou encolerizado. Como assim? O meu filho? E já saiu que nem um louco, né? Esqueci tudo que a mãe tinha falado para ele. Já foi que nem um louco lá para a transportadora. Chegou lá, na transportadora, estava aquele monte de gente, né, um caminhão e tal. Ele olha assim, o caminhão, e tinha uma mancha de sangue no chão, assim, meu Deus do céu. Cadê o meu filho? Cadê o meu filho? A sua esposa foi com ele para o hospital. Tá, mas quem que fez isso? Foi esse cara. Você! E começou a xingar o motorista. Mas, seu Antônio, não é isso. Não quero saber. Você... E ele não quis nem ouvir nada, saiu que nem um louco, encolerizado pela rua. Imagina o estado dele. Foi para o hospital. Quando ele está chegando no hospital, ele vê de longe a esposa dele saindo do hospital com o filho e conversando, dando risada, né? Saindo. Ué, o moleque acabou de ser atropelado, pô. Não é possível. Aí vem a esposa, meu filho: Antônio, você aqui e tal, você veio nos buscar, vim, mas o que aconteceu, filho? O que aconteceu? Não, pai, não foi nada não. O rapaz estava dando marcha ré no caminhão, e eu estava perto, assim, só bateu no meu braço, assim, mas não aconteceu nada. Mas eles ficaram com medo e mamãe me trouxe aqui. Mas, e aquela mancha de sangue no chão? Ah, papai, era um gatinho que tinha ali, que bateu na patinha dele, fez um machucadinho, mas também já passou. Imagina. A história acaba aí, né? Vocês não querem saber o que vem depois, né? É evidente, né? Porque ele não foi pedir desculpa, nada. Mas olha o estado de cólera, o que faz com as pessoas, tira as pessoas do centro do pensamento. Desfoca a pessoa. Isso é o efeito da cólera. Quando você tiver um efeito colérico na sua vida, lembra da mensagem cristã: impaciência, orgulho ferido. Coloca uma dosezinha de paciência aí que talvez você consiga resolver isso de uma outra forma. São essas situações que nos levam a refletir. Porque o colérico e o espírito da verdade, o espírito protetor fala isso no Evangelho no Espiritismo. O colérico, o comportamento dele é agressivo, né? E normalmente ele demonstra agressividade com objetos inanimados. Chuta a mesa, chuta a cadeira, chuta a porta, chuta a parede, coisas que não conseguem reagir contra ele.
né? Ele tem domínio sobre aquilo que está acontecendo. É uma ação de um espírito ainda rebelde, né? Que precisa se doutrinar para aprender um pouco mais de comportamento. Esse é o comportamento. Tanto é que o espírito protetor fala assim, quando você... A recomendação que ele dá para o colérico é assim, ó, imagine você assistindo o seu comportamento, na hora que você está com cólera. Porque as pessoas falam assim, nossa, você quando fica nervoso, você se transforma. Né? Você se transforma. Você precisa lá ver como é que você fica. Você desfigura. Com certeza, né? Você está todinho alterado, pô. Teu metabolismo acelerou de uma hora para outra, mudou tudo, né? Então, é como se você tivesse um drone assim filmando você, né? Olha lá, depois você assiste o filme para ver como é que você estava, né? Isso é o efeito, é a recomendação que se dá para o colérico, né? Porque ele olhe o comportamento dele. Tem uma outra história que a gente não pode deixar de falar dela, e essa envolve o nosso querido Bezerra de Menezes, que dá um nome lá para a nossa casa, né? Que está em reforma lá, né, Dija, que você estava falando, né? E o Bezerra, quando ele já havia se convertido ao Espiritismo, convertido não, quando ele já tinha aderido ao Espiritismo, e aliás a adesão dele ao Espiritismo é linda, né? Porque ela se deu numa viagem de bonde, né? Ele estava viajando num bonde e abriu um livro dos Espíritos que ele ganhou e achou aquilo maravilhoso, né? E aí desencadeou todo o trabalho dele na doutrina e que faz até hoje de uma forma brilhante e que nós só temos a agradecê-lo, né? Aliás, tem uma obra linda, gente, do Bezerra. Eu não quero aqui fazer spoiler de livro, nem vender livro aqui, nada, mas se você puder um dia, pega a biografia dele, escrita pelo Luciano Klein. Luciano Klein é um grande amigo da gente, lá de Fortaleza. Foi presidente da Sociedade da Federação Espírita do Estado do Ceará. Hoje é o curador do Museu Bezerra de Menezes, escreveu a biografia do Bezerra, que tem 1.300 páginas. É uma história linda, linda, mais completa. Ele pesquisou, porque ele é um historiador, além de ser espírita, ele é um historiador, profissionalmente falando, 30 anos pesquisando Bezerra. História mais completa que pode existir. É coisa linda, 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 linda. Vale a pena se dedicar algumas horas para ler. Mas ele tem uma história dele que é muito bonita, que o Hilário Silva conta também. Diz que ele já tinha feito a sua adesão, se manifestado espírita, e ele foi visitar, né, um grande político da época, né, que era o Bittencourt. Né, e ele foi visitar o Bittencourt, que era um político, e estava lá, né, visitando ele na casa dele, conversando sobre espiritismo. O Bittencourt queria saber mais sobre o espiritismo e tal, e ele estava conversando com ele, explicando e tal. E aí nesse momento entra um serviçal da casa e fala assim, doutor, dá licença, não era Bittencourt, Quintino Bocaiúva. O Quintino Bocaiúva está lá na casa, entra um serviçal, fala, doutor Quintino, dá licença um pouquinho. Pois não. Este aqui é o rapaz que ontem quase matou o senhor. O Bezerra olhou assim, né? Parou de conversar. Aí o Quintino Bocaiúva falou assim, foi você então, é? Doutor, eu estava limpando a arma, doutor, eu não sabia que ela estava carregada, eu não tenho culpa, estava limpando, mas o tiro quase me pegou, você tem que ser punido, e já ficou transtornado e entrou em estado de cólera. E o Bezerra ficou assim olhando, só olhando aquele comportamento dele, e a cólera instalada lá no Quintino Bocaiúva. E o Quintino falou, você vai ser punido, leva ele, pune ele, papai, o Bezerra olhando. Impassível. Mas, doutor, estou pedindo desculpa para o senhor, isso não vai acontecer mais, eu tenho mulher, tenho filhos, blá, blá, blá. E o Quintino Bocaiúva não parava. Não pode, você quase me matou. Mas, doutor, foi um incidente, eu não tive culpa disso, doutor. Isso é uma coisa assim, natural, por favor, considere isso. Não, você quer, blá, blá, blá. E o Bezerra olhando, e aí o Quintino Bocaiúva viu que o Bezerra não falava nada, olhou para o Bezerra. Olhou para o Bezerra. O que você acha disso, Bezerra? Eu não tenho o direito de puni-lo? Aí o Bezerra olhou para ele, olhou para o céu, para o alto, como ele sempre fazia. E disse assim, é verdade, você tem todo o direito de puni-lo, desde que você nunca tenha errado. Acabou, né?
Aí ele já olhou para o serviçal e falou, não, pode, ele vai embora daqui, tira ele daqui, acabou. Não puniu, evidentemente, né? Então são manifestações da cólera que acontecem na nossa vida, que a gente precisa ter muito cuidado quando elas se manifestam e lembrar da paciência, né? E a recomendação que o Espírito Protetor dá para o Kardec aqui, nesta obra maravilhosa, é assim. Lembre-se do cristão. O colérico, ele precisa encontrar a força na doutrina, precisa encontrar elementos que estejam trabalhando com ele de uma forma a favorecer um comportamento diferente. Porque a cólera faz com que você deixe de lado a oportunidade de fazer o bem, né? Isso é importante quando a gente olha isso do ponto de vista comportamental. Tenho tempo ainda, né? Tenho, né? Quanto? 40 minutos mais? Legal. Todo mundo aguenta aqui. Vocês não vão ficar encolorizados, não? É que o pessoal lá no fundo, eles começam a olhar no relógio, se movimentar, e a gente aqui fica, será que tá, né? Ainda tá, tal. Bom, mas aí eu queria lembrar dessas recomendações e falar assim, olha, para e pense uma coisa, se você pudesse hoje fazer uma avaliação da sua evolução espiritual, eles fazem, viu? Eles fazem, o tempo inteiro com a gente. Se você pudesse hoje olhar para você mesmo e falar assim, vou fazer uma avaliação da minha evolução espiritual, quais pontos eu colocaria como positivos? Olha, eu fui no centro todo domingo, né? Ajudei lá na cesta básica, ajudei a creche, né? Eu, no morador de rua, eu ajudei não sei quem a atravessar a rua, fiz um monte de coisa boa, né? Lembrei de Cristo a todo momento, lembrando aquelas coisas, pontos positivos. O que você fez de errado? Quais são os pontos negativos? Quase nenhum. Quase nenhum. Eu não erro, eu sou perfeito, né? Aí você fala, será que não tem mesmo? Será que não teve um momento de cólera na sua vida? E o pior, da cólera que você não manifestou. Da cólera que você só pensou. Tomara que morra. Tomara que morra. O castigo vem. Deus é justo. É assim que a gente faz. A cólera que você não manifestou, mas que você pensou. Isso mexeu com você. Trabalhou no seu pensamento, no seu sentimento. O teu mentor deve ter olhado para você e falado assim, não é possível, não aprendeu nada. Sobe lá, fala essas coisas, tal, todo mundo acha legal, depois está lá pensando essas coisas. O mentor deve estar horrorizado, né? Então, faz esse inventário aí, né? Das coisas que você... Agora piorou, gente. Além de olhar o relógio, eles estão vindo para cá. Agora é para parar mesmo. Então, faz o checklist, o inventário dessas coisas, né? E olha, lembra dessa passagem da cólera, que está lá. É curtinha, mas é muito profunda. Vai trazer muitas coisas boas para você. Tá? Pensa nisso. Vamos para a prece? Vamos? Tem que ir, né? Porque eu estou encolerizado aqui, mas vou fazer o quê? Vamos fechar os nossos olhos na medida do possível. Quem está em casa aí, ou nos assistindo pela rede social, na medida do possível também. Lembre-se de Deus que nos dá a vida, nos permite a maravilhosa oportunidade de reencarnar. Permite-nos refletir sobre a sua obra, sobre a grandiosidade de que temos pela frente. Permite-nos lembrar da nossa pequenez espiritual e da grandiosidade que são as oportunidades que temos para evoluir. Permite-nos também reconhecer que os problemas que temos hoje são problemas da passagem pelo planeta, que deixarão de existir à medida em que nós tivermos méritos e que haja necessidade do desaparecimento. Sejam problemas ligados a quaisquer das categorias de saúde, física, mental, social ou espiritual.
situações que envolvem-nos no dia a dia e que nós, apegados ao Evangelho de Jesus, aprendemos a contorná-las. Aprendemos a potencializar Cristo em nós. Situações que fazem com que a cada momento aumente a nossa adesão a Cristo. Esta adesão é incondicional, perene, firme, eterna. Que a mensagem dele ecoe nas nossas mentes, produzindo em nós os efeitos maravilhosos da evolução espiritual. Façamos com que nesse momento todas essas manifestações boas dentro de nós possam sair de nós sob a forma de vibrações que nós mandamos para todas as situações de conflitos do planeta. Conflitos de povos, conflitos sociais, conflitos de pessoas, conflitos familiares, em especial para os nossos conflitos. Pedimos que, com a permissão da espiritualidade, possamos mandar essas vibrações para nós mesmos, fazendo com que a mensagem do Cristo dê o respaldo para a nossa vida como um todo. Que cada vez que estivermos diante de uma situação de conflito, que nos envolva nas questões das nossas saúdes física, mental, espiritual e social, possamos nos lembrar da pergunta maior: o que faria Jesus? E com isso, crescemos no nosso interior o desejo de estarmos sempre trabalhando para o bem, pensando no bem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós procuramos perdoar aqueles que nos devem. E não nos permita cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, principalmente aqueles que estão dentro de nós, porque vosso são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus.